Pronto. Então, começamos com o nosso encontro. Haribol, sejam muito bem-vindos. A gente começa sempre cantando os mantras, lembrando que o conhecimento do Bhagavad Gita é um conhecimento transcendental e que não se obtém simplesmente por ler o Bhagavad Gita, sino que se obtém através da sucessão discipular, através da explicação que a linha de mestres espirituais e genuínos transmitem para nós. É como quando a gente tem um pote de mel, a gente pode olhar por fora os ingredientes, o que sai dentro, ou a gente pode saborear o mel. Então, quando a gente simplesmente lê, sem ter a instrução do mestre espiritual, com a explicação da cadeia de sucessão discipular, é como se a gente lesse os ingredientes do mel, mas sem saborear o mel. Para a gente poder realmente saborear as instruções do Bhagavad Gita, é necessário estar conectado na linha de sucessão discipular. Então, por isso, a gente, para começar, eh, começamos sempre invocando os mestres espirituais. Eu vou cantar os mantras. Quem souber pode cantar junto, quem não souber pode simplesmente ouvir e colocar na sua mente, no seu coração, a intenção de que esse conhecimento possa realmente tocar o nosso coração. Então, os mantras invocando nossos mestres espirituais são assim. Om Ajnanam Timirandasya Jnanam Jnanam Shalakaya Chaksurun Militan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Divyajnanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktivya Shuddha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Namo Mahavandanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Chise Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Shrimad Bhagavad Gita aqui. Jai Guru Apatita Pavana aqui. Jai. Então, muito bem-vindo a todos. Tem aqui no chat uma mensagem. Sou Deliane Cruz, muito obrigada pela exposição iniciar o estudo. Ótimo. Suzana, interessada em saber milenar, isso não é crua. Então, muitos de vocês já conhecem o Bhagavad Gita, a gente já está estudando o Bhagavad Gita, estamos no capítulo 2, mas como hoje temos algumas pessoas que entram pela primeira vez, então vamos fazer um pequeno resumo para quem está apenas se contextualizando. Lembrem que em qualquer momento podem interromper, levantar a mãozinha para fazer perguntas ou escrever perguntas no chat. Então, tem alguém aqui que não conhece o Bhagavad Gita, que nunca leu, não sabe do que se trata? Não tem problema de computador, não tem problema, Julie. Bem-vindo. Haribo. Então, listo. Então, o Bhagavad Gita, eu vou resumir a introdução.
Eu recomendo que quem entra pela primeira vez, a gente tem uma série de vídeos que já fizemos dos encontros anteriores, para que vocês possam se aprofundar mais, mas agora eu vou fazer essa introdução, que vai ser bom para todo mundo, né? Assim todo mundo lembra um pouco desde o início do Bhagavad Gita e até chegar ao ponto em que a gente está, que é o capítulo 2, o verso 49 do capítulo 2. Haribol, Roseni, bem-vinda. Que bom. Então, vamos lá. Então, eu não vou introduzir os personagens, quem que é quem, porque isso já está lá gravado, certo? Mas eu vou contar para vocês o contexto. O Bhagavad Gita, ele foi falado 5.000 anos atrás por Krishna, a suprema personalidade de Deus, para Arjuna em um campo de batalha, certo? Nesse campo de batalha estava acontecendo uma guerra fratricida, uma guerra mundial, na qual bilhões de pessoas se reuniram para lutar por uma causa que era justa, no sentido de que estava se estabelecendo a injustiça e os guerreiros do lado de Arjuna estavam querendo restabelecer o que era justo. Então, só que no momento da guerra, Arjuna, que além de ser um guerreiro muito bem treinado, ele era um devoto da Suprema Personalidade de Deus. E acontece que a Suprema Personalidade de Deus, ele, de acordo com o que fala nas escrituras védicas, ele de tempos em tempos vem aqui nesse planeta para restabelecer os princípios da religião, para restabelecer os princípios do Dharma. E nesse momento, Krishna estava aqui nesse planeta e precisamente ele estava restabelecendo os princípios do Dharma. Então, ele apareceu numa família, que é a dinastia Yadu. E nessa família, ele também estava vinculada com a família dos Kurus, que era a família que estava envolvida na guerra e que tinha convocado os reis do mundo inteiro, guerreiros do mundo inteiro para participar nessa guerra. Nesse momento, quando a guerra está a ponto de começar, Arjuna sente compaixão pelos guerreiros com que ele vai ter que lutar, porque ele percebe que ele vai ter que lutar contra seus próprios familiares, contra seus próprios amigos, e ele sente muita compaixão. Então Arjuna começa a se lamentar. E quando Arjuna começa a se lamentar, ele começa a dar vários argumentos para Krishna de por que ele não deveria lutar. Alguém que já participou lembra de algum desses argumentos que Arjuna deu? Tilakina te desligou a câmera, com medo de responder. Porque ele iria lutar com familiares, um dos motivos, pessoas que ele amava. Isso, pessoas que ele considerava superiores a ele, certo? Como seu mestre, seu avô, como pessoas que para ele eram dignas do seu respeito. Mesmo que eles estavam lutando do lado contrário, mas eles eram pessoas dignas de seu respeito. Esse foi um dos argumentos que ele deu. Ele falou, mesmo que eles estejam atuando movidos pela cobiça, mesmo assim eles são superiores a mim. Como que eu posso atacar eles com flechas e com armas, sendo que eles são superiores a mim? Esse é um dos argumentos que ele usa. Alguém lembra de outro argumento? Pim, 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 pim. Vai. Quem que vai salvar aqui a pátria? Deixa eu ver aqui. Vou. Olha, acho que a gente estava precisando mesmo desse resumo, então, hein? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o slide do capítulo 1 para a gente lembrar. Vai, Rosane, que anota tudo. Vai lembrar. Lembra de algum argumento no seu caderninho? Bom, então vamos lá. Vou contar para vocês lembrarem, que eu tenho certeza que lembro, mas está difícil. Então, estão vendo aqui a minha tela?
Sim, beleza. Eu vou apresentar em tela cheia, apresentar. Pronto. Então, eu não vou ver todo do capítulo um. Eu novamente insisto para quem está entrando agora, vocês entram lá nos vídeos que estão no YouTube, que a gente grava sempre, e aí vocês podem acompanhar. Mas eu vou só falar quais são os argumentos de Arjuna, que são muito importantes para a gente entender por que Krishna dá a resposta que ele dá, certo? Então, a guerra vai começar, então começa a guerra e vamos. É, Krishna executa as ordens de Arjuna, que é um verso muito lindo quando ele pede para Krishna colocar o seu carro no meio dos dois exércitos. Então, Arjuna, aflito, se recusa a lutar. Esse é o capítulo 1, verso 23 e verso 24. É, vamos ler desde aqui. O capítulo 1, verso 25, né? Diante da presença de Bhisma, que é o avô de Arjuna, de Drona, que é o mestre de Arjuna, e de todos os demais chefes do mundo, Krishna, Rishikesha, o Senhor disse: Observe Arjuna, parta os curos que se encontram aí reunidos. Então, é muito interessante que Krishna se fala que ele coloca o carro. Quando Arjuna pede para Krishna, por favor, coloca o meu carro no meio dos dois exércitos, que eu quero ver com quem que eu tenho que lutar nesta guerra. Então, Krishna, ele deliberadamente coloca o carro bem na frente dos seus seres mais queridos, que são Bhisma, Drona e Kripa, certo? Ele coloca bem na frente deles. Então, aí ele fica mais abalado ainda, o qual é normal, por assim dizer, ele se enche de compaixão, né? Então, aí no meio dos dois exércitos de ambos partidos, Arjuna pode ver seus pais, avós, mestres, tios maternos, irmãos, filhos, netos, amigos, e igualmente seu sogro e bem-querentes como Kritavarma e outros. Pode ver também os exércitos que incluíam muitos de seus amigos. Então, quando Arjuna viu todas essas espécies de amigos e parentes, ele se sentiu tomado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Então, vamos ver o que que Arjuna falou. Então, Arjuna falou. Deixa eu ver como que eu consigo diminuir isso. Então, vamos ver. Então, hoje estamos em 15 pessoas, que legal, fico feliz. Então, Arjuna, apesar de ser. Bom, essa explicação, como a gente já viu isso, eu vou só pular só para a gente se contextualizar. Então, Arjuna disse: Meu querido Krishna, ao ver diante de mim meus amigos e parentes com vontade de lutar, eu sinto tremer os membros de meu corpo e minha boca seca. Lembrando que Arjuna, ele é um guerreiro muito poderoso. Ele não é a primeira vez que ele vai guerrear em um campo de batalha. No Mahabharata se conta, o Bhagavad Gita, ele é um capítulo dentro do Mahabharata, que é uma história muito extensa, que conta desde o nascimento do avô de Arjuna, desde tudo o que aconteceu até eles chegarem no ponto da guerra, e também vai contar tudo o que aconteceu depois da guerra e durante a guerra. E antes da guerra, Arjuna era um guerreiro extremamente bem treinado. Ele já tinha lutado com praticamente muitíssimos reis. Ele já tinha lutado conquistado tantos reis que o seu irmão foi coroado como imperador, ou seja, o rei dos reis devido à força de Arjuna. E Arjuna não era um guerreiro covarde, ele não tinha medo de lutar. Mas naquele momento ele sentiu compaixão e ele sentiu que devido à compaixão a ter que lutar contra seus seres queridos, ele sempre lutou, mas era a primeira vez que ele ia ter que lutar contra seus seres queridos. Então ele estava numa situação, em um dilema muito grande. E aí ele sente os seus membros tremer, coisa que ele nunca tinha sentido na vida. E ele é um guerreiro muito experiente, ele não tem 15 anos, ele na hora da batalha se fala que ele já tinha, sei lá, mais de 100 anos, só que era outra era outra época, então ele era, digamos que um adulto vigoroso, sim, não era uma criança, e ele era muito experiente na guerra. E aí ele começa a falar que até seu arco Gandiva, que tem toda uma história, foi o arco que ele ganhou do Deus do Sol, ele sentia que ele caía das mãos, então ele tinha falado que se o seu arco alguma vez alguém falasse que caísse das suas mãos, ele iria matar essa pessoa.
porque ele era um guerreiro muito poderoso. E aí, nesse momento, ele se sentiu fraco, se sentiu enfraquecido completamente, ele se sentiu incapaz de lutar, ele se sentiu completamente confuso e ele não conseguia mais ver o porquê lutar. Lembrem que esta guerra, os Pandavas, eles estiveram 14 anos no exílio. Aconteceram muitas coisas, eles já pensaram, eles teve 14 anos se preparando para esta guerra e 14 anos meditando em por que essa guerra devia acontecer e tinha certeza absoluta, confirmado pelos grandes sábios, não foi uma decisão caprichosa, não é como as guerras de hoje em dia que se fazem por interesses egoístas, foi uma decisão muito pensada, consultada com pessoas muito virtuosas, com pessoas justas, e ele tinha certeza de que essa era a decisão correta, que era a decisão que mais era acorde com o Dharma, com a justiça, com a virtude, mas no momento da guerra ele se sente completamente confuso e ele começa a pensar que o pior vai acontecer, que ele não está tomando uma decisão correta, que ele está tomando uma decisão injusta. Então, aí ele começa a ficar muito confuso, aí ele começa a pensar como é possível que vai surgir alguma coisa boa disso, como é possível que durante mais de 14 anos a gente se preparou para esta guerra, sendo que na verdade é algo injusto, como é possível que eu deseje a vitória nesta guerra? Então, ele começa nesse momento a se sentir extremamente confuso. E aí ele começa então a dar os seus argumentos. Então, ele começa a falar primeiro o argumento de que felicidade que ele vai poder obter disso? Para que ele vai ter um reino? Para que ele vai desejar sequer viver depois da guerra, sendo que todos os seus seres queridos vão estar mortos? Sendo que as pessoas com as quais ele gostaria de, de compartilhar essa vitória, eles vão estar mortos porque ele vai ter derrotado essas pessoas. E derrotar quer dizer que o guerreiro, os guerreiros nessa época, né, o guerreiro de verdade, ele ou morria no campo de batalha ou matava o seu inimigo, mas ele não saía fugindo. Os guerreiros que estavam lá, não tinha nenhum guerreiro que fosse covarde. Os guerreiros que estavam lá eram todos muito qualificados e que eles realmente estavam dispostos a morrer, a matar ou morrer, a sair vitoriosos ou morrer. Então ele sabia que se ele saísse vitorioso, os seus inimigos, que na verdade eram seres queridos por ele, iriam estar mortos. Então ele falava: para que eu vou viver depois disso? Se eu não vou poder desfrutar do reino da terra. Então ele começa a se preocupar também pela sua própria felicidade depois da guerra, né? E ele também começa a preocupar-se devido às atividades pecaminosas que ele vai cometer. Porque ele fala como se eu matar essas pessoas que são meus parentes, meus amigos, então eu vou incorrer em pecado. E o pecado, naturalmente, tem a consequência do sofrimento. Isso é uma compreensão que Arjuna ele tem. Ele não é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa que foi educada nas regras dos Vedas. E as regras dos Vedas ensinam muito bem qual é o comportamento que vai trazer felicidade e qual é o comportamento que vai trazer infelicidade. Hoje em dia, a gente vive numa era que se chama Kali Yuga, onde temos uma ignorância do topo da sociedade até a base da sociedade, a gente vive na ignorância. Por quê? Porque a gente não compreende como funciona a existência, quais são as regras sutis da natureza. Então, entre as regras sutis da natureza, existe o que a gente pode chamar de pecado, que não é outra coisa mais do que o tipo de atividades que causa sofrimento para outras entidades vivas e natural, consequentemente, para o executor da ação. Isso que é o pecado. O pecado é uma atividade que vai te trazer sofrimento, mesmo que aparentemente te traga um desfrute. Ela vai ter como consequência o sofrimento. E a ação virtuosa vai ter como consequência a felicidade de outros e do próprio executor. Então, Arjuna ele conhecia bem as regras do Dharma e ele sabia que atividades pecaminosas causam sofrimento e ele começa a se preocupar por isso, né? Ele também, ele fala, eh, bom, sobre o pecado, né? Como que eu vou me ocupar em atos pecaminosos? Arjuna é uma pessoa que nunca na sua vida cometeu um pecado. A gente não está falando de um ser humano ordinário, de um ser humano comum, como qualquer um de nós.
que a gente está acostumado a cometer atividades pecaminosas e não está nem aí. Estamos acostumados a que todo mundo comece atividades abomináveis, a que estamos numa sociedade em que não importa mais qualquer atividade que se cometa e enfim, tanto faz, certo? Na verdade, Arjuna era outro tipo de ser humano. Ele nunca na sua vida tinha cometido uma atividade pecaminosa. Nunca. Ele era um santo. Um santo com todas as letras, certo? De acordo com a cultura védica, né? Um santo não é simplesmente alguém que os outros falam, ah, ele é santo. Não. Um santo é uma pessoa que é absolutamente virtuosa, que ele nunca fez uma atividade que não fosse correta. Então, ele também se preocupa, ele fala, se a gente matar todos estes reis, a tradição familiar vai acabar, porque vai ter um monte de mulheres viúvas, um monte de famílias totalmente destruídas, e as mulheres, sem ter a proteção da família, se a família se destrói, então elas vão se corromper. E se as mulheres se corrompem, vão começar a ter filhos que não são desejados. Segundo os Vedas, os filhos eles devem ser gerados de uma forma específica para que sejam almas virtuosas também, porque o, o momento em que a gente gera um filho, nesse momento a gente também chama um certo tipo de nível de consciência. A gente tem um certo nível de consciência. Então, os Vedas, muito cientificamente, explicam qual é a forma correta para a gente poder gerar filhos e que esses filhos sejam pessoas que façam bem ao mundo. Então, Arjuna se preocupa porque ele fala, se as mulheres se degradam, elas vão começar a perder essa tradição e vão começar a ter filhos que não vão ser um bem para a humanidade, sino que filhos que vão se tornar uma carga para o mundo, né? Então ele se preocupa muito por isso, ele fala, isso vai acontecer, né? E vai dominar, tipo, a religião na família, que, bom, é isso basicamente o que eu acabei de explicar, e população que não é, filhos não desejados geram situações difíceis para o mundo inteiro. Então, é, esse é outro dos argumentos, né? E ele fala, ouvi através da sucessão discipular que aqueles que destruem a tradição familiar, eles acabam no inferno. Então, a tradição familiar quer dizer a tradição que mantém a virtude das pessoas. Então, quando alguém acaba com essa tradição que mantém a virtude das pessoas, que se sustenta na família, porque basicamente o núcleo principal da sociedade, o núcleo que sustenta mais forte a sociedade é a família. Apesar que hoje em dia a gente está muito acostumado a que as famílias se destruam facilmente, mas os Vedas sempre enfatizam em como esse núcleo sustenta a tradição. Se o pai ensina para o filho a virtude, o filho vai ser um filho virtuoso, vai ser um filho que seja bondoso e assim sucessivamente. Então, se se destrói essa tradição, os Vedas falam, a pessoa que acaba com isso vai para o inferno. Então, Arjuna está preocupado, ele fala, bom, isso não está certo, que a consequência desta guerra não vai estar certo. Eles começam a olhar por esse lado. Ah, e ele fala, eu não estou inventando isso. Eu ouvi isso da sucessão discipular, né? Que foi o anterior. Ele fala, eu não estou inventando nada. É isso que me ensinaram na sucessão discipular. Agora, ele fala, eu não consigo entender como é possível que eu esteja disposto a pecar desta forma, como é possível que eu tenha me preparado para pecar desta forma, simplesmente pelo desejo de desfrutar, pelo desejo de ganhar, de ter vitória. Tá travando, falou a Marina. Tá travando para vocês também? Tá travando ou estão conseguindo ouvir direito? Aqui tá normal. Ah, tá bom. Aqui também está normal. Tá, então talvez seja a Marina, a Aqui sua também tá internet. normal. Tá, que bom. Talvez seja a internet da Marina que está lenta. Às vezes pode acontecer, tá bom? Mariana, desculpa. Não é Marina, é Mariana. Desculpa.
Vê se talvez você vai mais pertinho do modem, mais pertinho de onde tem o sinal de internet, ver se aí melhora, tá bom? Em- Tá, acho que é a minha internet. Tenta ir mais pertinho do modem. Tá. Então, se alguém tiver perguntas, a gente está fazendo um resumão, né? Para todo mundo lembrar e para a gente contextualizar, assim, bem por cima, mas nem tão por cima, para a gente poder entender bem e dar uma relembrada. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Arjuna se pergunta como é possível que eu esteja disposto a pecar dessa forma, né? Ele se surpreende com isso, né? Então, ele fala, é melhor que os filhos de Dhritarashtra, que são os filhos de Dhritarashtra, são os primos de Arjuna, e são os causantes da guerra, principalmente Duryodhana. Ele é o principal causante da guerra devido à inveja que ele sente dos Pandavas. Os Pandavas são Arjuna e seus irmãos, são cinco. E ele sente inveja deles, da posição excelsa que eles têm, devido a eles serem todos absolutamente virtuosos, e a eles terem uma posição, sempre a posição melhor é a deles, sempre eles ganham o reino, eles são os corretos para ter eh, a herança, eles são as pessoas, eles sempre estão na melhor posição, mas eles são pessoas extremamente virtuosas, eles não são invejosos, eles não são egoístas, eles não são pecaminosos, eles são desapegados de toda essa riqueza, eles são extremamente bons, então Duryodhana fica com muita inveja. E ele faz toda uma série de atividades muito terríveis que são, em últimas, a causa da guerra. Inclusive insultar a esposa dos Pandavas, inclusive tentar matá-los de forma injusta, tentar atos terríveis. Então Arjuna fala, nossa, é melhor que eles me matem. Como que eu vou deixar, né? Ele chegou ao ponto de confusão que ele preferia que aquelas pessoas que estavam estabelecendo a injustiça na sociedade fossem simplesmente vitoriosos. E falei, não, deixa eles me matar, é melhor do que eu lutar contra eles, certo? Então Arjuna definitivamente falou, eu não vou lutar. Então, depois de falar assim, Arjuna se sentou na quadriga, soltou o seu arco e estava completamente confuso. Então, vamos ver, aqui finaliza, finaliza o capítulo 1. Então, vamos fazer um pequeno resumo também do capítulo 2. Deixa eu abro aqui o nosso capítulo 2, que é onde a gente está, mas a gente vai fazer esse resumo. Então, esse foi o capítulo 1, agora o capítulo 2 está aqui. Então, vamos apresentar. Pronto. Estão vendo, certo? Beleza. Então, finalizou o capítulo 1 desse jeito. Não vou lutar. Chega. Então, vamos ver o que acontece agora. Deixa eu organizar aqui. Verde, certo? Então, aí agora eu não sei o que eu fiz. Eita. Uhum. Pronto. É, agora eu não sei se vocês estão vendo ou não, porque não consigo ver vocês. A gente Alguém- tá vendo a capa do capítulo 2, Madre. Ótimo, ótimo. Era isso que eu queria que vocês vissem, né? Então vamos lá. Capítulo 2. Eu não vou partir. Pronto. Então, começou o capítulo 2, né? O capítulo 2 se chama Resumo do Conteúdo do Gita. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos. E no capítulo 2 a gente vai ter o resumo do conteúdo do Gita, ou seja, no capítulo 2 é um dos capítulos mais compridos do Bhagavad Gita. De fato, a gente já está um monte de tempo no capítulo 2, ainda não chegamos no final, estamos nos aproximando. Mas é um capítulo muito importante porque ele vai falar de todos os temas que ao longo do Bhagavad Gita vão se desenvolver com mais profundidade. Mas aqui ele já vai dar essa introdução a todos esses temas importantes do Bhagavad Gita. Então, é,
começa o Bhagavad Gita, o capítulo 2, né? Vendo que Arjuna completamente triste, né? A Krishna viu Arjuna completamente triste, com os seus olhos cheios de lágrimas, completamente confuso, completamente assim, com dor, né? Entristecido. E então Krishna começa a falar. Então, o primeiro que fala Krishna, né? Ele fala para Arjuna, como é que essas impurezas tomaram conta de você, né? Porque as palavras de Krishna nesse momento são, como que você está atuando dessa forma? Como se fosse uma pessoa comum, sem compreender a verdade acerca da existência. Então, ele se surpreende de que agora Arjuna esteja raciocinando, pensando como uma pessoa comum, simplesmente pensando no seu próprio interesse, porque ele está preocupado com a felicidade que ele vai sentir, seja por ganhar ou seja por perder, ou a felicidade que ele vai sentir devido ou mas melhor, a infelicidade que ele vai sentir devido a cometer atividades pecaminosas. Então ele está falando, você está falando como se fosse uma pessoa comum. Você não está falando como uma pessoa que tem conhecimento superior. Você se lamenta como se lamentaria uma pessoa sem conhecimento. Então por isso ele fala, da onde que surgiram essas impurezas no seu coração, né? Porque essas ideias seriam de uma pessoa que não tem conhecimento, né? Então, ele fala, esse tipo de pensamento não vai levar você a uma vida feliz. Você não vai obter um resultado tal que você possa obter feliz. Você não vai ganhar os planetas superiores, que um guerreiro, quando morre no campo de batalha, ele ganha a ascensão nos planetas celestiais. Ele fala, com esse pensamento, você não vai obter nada, nem nada de bom. Assim começa, né? Então, Krishna fala, você não tem por que ceder a essa impotência, porque essas ideias só estão te degradando, porque você está atuando por uma fraqueza mesquinha de coração. É muito interessante que Srila Bhaktivinoda Thakur, que é um dos nossos acharyas, ele tem um livro chamado Harinama Chintamani, onde ele descreve quais são as fraquezas do coração. Então, essas fraquezas que fazem que o coração atue movido pelo apego e pelo egoísmo. Então, o apego à família, desde a compreensão de que a família é minha família devido a que tem relação com este corpo e não uma compreensão superior, então essa é uma fraqueza que nos leva a atuar de forma mesquinha, né? A gente normalmente quer favorecer a minha família e os outros não têm a mesma importância, mas enfim. O tema é que isso é uma fraqueza no coração e não era adequada para uma pessoa como Arjuna, que era uma pessoa santa. Então ele fala, como assim que você está atuando com essa fraqueza de coração? Você tem que ter uma visão mais ampla. Você não pode simplesmente pensar em você e a sua família. Você tem que pensar o que é o bem maior para a humanidade inteira. Então ele fala para Arjuna, você não está se comportando da forma como você se esperaria que você se comporte, né? Você está simplesmente pensando em você. Então, mas Arjuna responde, né? Ele fala, mas como eu vou poder lutar contra pessoas que são tão amadas para mim, como Bhishma e como Drona? Então ele fala, eles são dignos da minha adoração. Mesmo que eles estejam motivados por desejos egoístas, cobiçosos, mas eu não posso atacá-los, né? Então Arjuna fala que eu preferiria viver como um mendigo do que viver à custa da vida de grandes almas que são meus mestres, mesmo que eles sejam cobiçosos, eles não deixam de ser superiores. E se os mato, as nossas conquistas ficarão manchadas com sangue. Então, a cultura védica, ela é muito sistemática em explicar quais são os meios de sustento adequados para cada tipo de pessoa. Então, a cultura védica, de acordo, isso vai ser explicado no Bhagavad Gita em capítulos posteriores, mas de acordo com a natureza de cada pessoa e de acordo com o tipo de atividades que ela realiza, tem um certo tipo de formas de se ganhar o sustento. E a mendicância, ela não é indicada para uma pessoa que tem as características de Arjuna, que ele é um kshatriya, ele é um guerreiro, ele é um rei. Ele não pode viver de mendicar. Quem pode viver de mendicar é um brahmana, uma pessoa
que está absolutamente dedicada ao estudo dos Vedas, ao cultivo da virtude, que ele não está interessado em obter riquezas, ele não está interessado em poder, ele não está interessado em satisfazer desejos materiais, mas ele precisa, como todo mundo, viver. Mas como a contribuição que o Brahmana faz para a sociedade é tão importante, porque é ele que ensina o caminho da virtude, é ele que ensina a forma correta de progredir espiritualmente, então ele pode me indicar e com isso ele pode obter a comida que ele precisa. Um Brahmana não deseja acumular riquezas. Mas Arjuna não é um kshatriya. Perdão, Arjuna não é um brahmana, Arjuna é um kshatriya, então Arjuna não pode viver da mendicância. Mas ele aqui argumenta para Krishna, ele fala, é melhor eu viver como um mendigo, ou seja, eu realizar atividades que não correspondem à minha posição social, à minha posição nessa estrutura social na qual ele vive. E porque é melhor isso do que eu matar os meus parentes. Então, esse é o argumento que ele está dando nesse momento, certo? Então, aí, pronto, voltamos. Então, não, eu vou pular, né, um pouquinho. Então, aí ele fica confuso. Bom, eu não sei se é melhor. Agora fiquei mais confuso. Ele fala, eu não sei se é melhor vencer eles, se é melhor que eles ganhem de nós. Eu não sei o que que é melhor. Ele fica cada vez mais confuso, né? Se matássemos eles, para que eu quero viver? Então, ele está absolutamente confuso, definitivamente, né? Confuso. Então, ele fala, olha, Krishna, eu sou absolutamente confuso. E em um instante de lucidez que ele tem, ele fala para Krishna, por favor, me diga o que eu tenho que fazer. E nesse momento ele se refere a Krishna como seu mestre espiritual. Ele fala, agora eu sou uma alma rendida a você e eu desejo que você me diga o que que eu devo fazer. Então, esse é o momento em que se estabelece a conexão entre Krishna e Arjuna como mestre e discípulo. Até aqui, ao longo das suas vidas, eles foram amigos, os melhores amigos. Mas neste momento, Arjuna compreende que ele precisa de instrução, que ele está muito confuso e que ele não sabe o que que ele deve fazer. E, portanto, ele pede para Krishna, por favor, me diga o que eu devo fazer. Por favor, me instrua. Me diga o que que é o correto. O que que eu devo fazer? Então, ele fala, nesse momento eu sou seu discípulo, eu me rendo a você. Então, essa é a atitude de Arjuna mostrando como se adquire o conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual se adquire de forma mais profunda através do mestre espiritual e através de escutar submissamente o mestre espiritual e servir o mestre espiritual. Submissamente quer dizer escutar sem ânimo de simplesmente desafiar por desafiar, senão com vontade de aprender. Mas isso vai ser mais explicado no Bhagavad Gita mais para frente. Então, bom, a Arjuna continua, né? Eu não sei mais o que que eu devo fazer, então, por favor, me ajude. Então, aí ele pede para Krishna ser o seu mestre espiritual. Então, a partir desse momento, Arjuna fala: eu não vou lutar. Definitivamente não vou lutar. Mas ele já falou para Krishna, por favor, ser o seu mestre espiritual. Então, se diz que nesse momento Krishna, com um sorriso nos lábios, né, falou para Arjuna, né, o seguinte: o bem-aventurado Senhor disse: ao falar palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de lamentação. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Aqui começa o Bhagavad Gita. Basicamente, até agora a gente compreendeu a situação, mas a instrução de Krishna começa a partir do capítulo 2, verso 11. É aqui que Krishna vai começar a dar o seu conhecimento, o conhecimento transcendental, esse conhecimento que é o que nós estamos almejando e pelo que o Bhagavad Gita é tão importante. A situação foi descrita até agora, o contexto, que foi esse contexto em que Arjuna está completamente confuso e não sabe o que que ele deve fazer ou não.
Mas agora, depois de que ele se entrega completamente a Krishna e pede para ele ser o seu instrutor, agora Krishna começa a falar a verdade suprema, ou seja, ele começa a falar a, o conhecimento transcendental, mas ele vai falar gradualmente. Então, o Bhagavad Gita ele vai nos introduzir em temáticas muito profundas aos poucos. Então, Krishna vai gradativamente levando Arjuna a compreender primeiro até uma parte, depois mais um pouco, até que finalmente leva ele até o tema mais profundo. No capítulo 2, a gente vai falar desses temas todos, mas do capítulo 3 em diante, esses temas vão se aprofundar mais. Por isso que o capítulo 2 também é conhecido como resumo do conteúdo do Gita. Então, vamos continuar com o nosso resumo do resumo, né? É o resumo do capítulo 2, que já é o resumo do Bhagavad Gita. Então, Krishna começou a falar, Arjuna, você está se lamentando por algo que não é digno de se lamentar, né? Ele fala, quem é verdadeiramente sábio, ele não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos. Então, começa-se a fala de Krishna, né? Ou começa o Bhagavad Gita, ele fala, você está falando palavras muito bonitas, você está falando palavras muito eruditas, mas você não entendeu nada ainda. Que acontece frequentemente, a gente tem acesso a conhecimento espiritual e acaba que não tem conhecimento real porque simplesmente não compreende a diferença entre a vida e a morte, algo tão fundamental. Então, Krishna está falando para Arjuna, você ainda não entendeu a diferença entre viver e morrer. Então, se você não tem o conhecimento básico, do que você está falando? Então, no começo do Bhagavad Gita, Krishna vai nos dar o conhecimento básico, né? Então, ele fala, você se lamenta pelo que não é digno de lamentação. Sabedoria significa conhecer tanto a matéria como o espírito e o controlador de ambos. Então, aqui o resuminho, né? É, dentro do que a gente estudou sobre o Bhagavad Gita, a gente começou a ver, então, que a diferença entre o corpo, né, e a alma. Mas vamos lá direto no verso, que é... Pode falar. Tem alguém que estava querendo falar? Até aqui tem alguma pergunta? Eu não consigo ver vocês. Ah, já sei como que eu vou conseguir ver vocês aqui. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Não, até agora não. Tá bom. Tá bom fazer um resuminho, né? Ótimo, tinha que relembrar há muito tempo, assim é bom resumir. É, é bom. Quem está chegando pela primeira vez, está dando para acompanhar? Está muito confuso? Está dando sim. Ótimo. Que bom. Tá dando sim. Ótimo. Lembrem que em qualquer momento podem interromper, podem fazer perguntas. Então, beleza. Então, continuando aqui. Então, Krishna começa a falar: temos uma pessoa aqui levantando a mão, que. Cadê? Adivinha quem é, Madre Amrita? É a Vishnupriya, a É a Haribol. Vishnupriya. Tudo Tô bem? ouvindo aqui, mas não tenho dúvida ainda não, tá? Só levanta a mão para perturbar mesmo. Exato. Ah, então tá bom. Até daqui a pouco eu abro a câmera, deixa eu me arrumar mais pro final para dar um beijo em todo mundo. Então tá bom. Boa aula pra gente. Tchau. Haribol. Um beijo. Então, vamos lá. Então, Krishna começa aqui falando o conhecimento transcendental, mas ele começa pelo básico. E o básico, para nós, já é difícil. Difícil porque a gente vai entender. Então, Krishna começa a falar, olha, não houve jamais um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos estes reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então, ele está falando a eternidade
do ser. Então ele falou: eu já assisti no passado, você já assistiu no passado, esses reis já assistiram no passado, e eles vão continuar assistindo no futuro. Ou seja, mesmo depois da guerra, mesmo quando eles todos morram, o ser vai continuar existindo. Então, Krishna já está começando aqui a diferenciar o ser do corpo. Conhecimento básico, o ABC de um transcendentalista. Compreender a diferença entre o ser e o corpo. Então, Krishna está falando, olha, esses reis existiram, mas não se refere aos corpos. Ele se refere a essas pessoas como seres individuais. E nesse verso, ele está, os nossos achares, nossos mestres espirituais, eles enfatizam que nesse verso ele enfatiza na individualidade da alma, em que eles já existiram como indivíduos e continuarão existindo como indivíduos, só que em diferentes corpos e em diferentes circunstâncias. Tudo isso é muito interessante. Eu, de novo, recomendo quem está chegando agora, se puderem ir acompanhando as aulas que já estão gravadas lá no YouTube. Depois eu vou deixar de novo o link lá no nosso grupo para que possam acompanhar, porque a gente falou esses temas com muita mais minuciosidade, mais detalhe, que são temas muito importantes. Como hoje a gente está fazendo um resumo, eu não vou detalhar de novo esses temas, mas eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores quando vocês estão por aí, indo de um lugar para outro, no ônibus, já colocou o fone no celular e já vai escutando, e aí pouquinho a pouquinho vamos tendo todo esse conhecimento mais profundamente, né? Então, Krishna começa a falar acerca da diferença entre corpo e alma, né? Alma é uma palavra muito mal definida, porque normalmente a gente nem. Todo mundo fala de alma, mas ninguém define o que que é a alma. Então, no Bhagavad Gita se explica com muito detalhe o que que é a alma e a diferença entre alma e corpo. Então, alma também a gente chama o ser, né? Ou essa partícula de consciência, que é o eu. Acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, então vou só voltar aqui no verso. Então, no verso 2.13, no capítulo 2, verso 13, Krishna fala assim como neste corpo o ser corporificado passa continuamente da infância para a juventude, logo depois a velhice, de forma similar, quando chega a morte, a alma passa para outro corpo. O ser autorrealizado não se confunde com essa mudança. Então, Krishna começa a falar, olha, o ser sempre existe, ele sempre existiu. O único que morre é o corpo. E o corpo não é o ser. Então, existem uma camada de elementos materiais compostos por terra, ar, fogo, água, éter, né? E existe a mente, que é um elemento sutil, mas nada disso é o ser. O ser está além do corpo, além da matéria. E esse ser, ele adquire novos corpos. Então, assim como nessa mesma vida, né? A gente passa de um corpo de bebê para um corpo de criancinha, um corpo de adolescente, um corpo de adulto, e nosso corpo atual pode ser muito parecido, manter os rasgos físicos, né, de quando as feições de quando a gente era bebê, mas definitivamente não é o mesmo corpo. É diferente. Então, Krishna fala, nesta mesma vida, a gente já mudou de corpo. E depois que a gente abandonar este corpo, a gente vai mudar novamente de corpo. Mas uma pessoa que está estabelecida no conhecimento, ela não se lamenta por isso. Uma pessoa com conhecimento não se lamenta pelo corpo. Não é o nosso caso, né? Mas é onde a gente quer chegar, né? Então, bom, se fala que até os cientistas já falam que a cada 7 anos as células do nosso corpo já são completamente diferentes e tudo mais. Então, Krishna começa a explicar para Arjuna como tudo é o que a gente sofre nesta vida, né? A aparição temporária da felicidade, da aflição, ou do seu desaparecimento no devido tempo, é tudo devido à percepção, a como nós percebemos as coisas. Então, hoje eu estou sofrendo por um motivo, mas
eu tenho uma certa perspectiva. Quando eu percebo aquela realidade desde outro ponto de vista, eu posso não sofrer por essa realidade. Então, a percepção, o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos. Então, se eu tenho um sorvete que eu gosto muito e depois eu perco aquele sorvete, eu vou sentir aflição, por assim dizer, né? Devido a que os meus sentidos não vão poder ter essa satisfação. Mas eu posso pensar desde outro ponto de vista também, ter uma percepção mais elevada, usar um pouquinho minha inteligência e falar, nossa, mas que bom que eu não tenho esse sorvete, porque ia comer tanto que eu sei que depois eu vou ficar com dor de barriga. Digamos que essa é uma forma muito simples de falar, mas o que Krishna está falando é ainda mais profundo do que isso, porque ele está explicando a ciência da vida. Ele está explicando como funciona o corpo e como funciona a mente e como isso se diferencia da alma, certo? Então, Krishna, para começar, ele fala, olha, as percepções de felicidade que nós temos e as percepções de sofrimento, elas se devem aos sentidos ao contato que os sentidos têm com o mundo. Então, você simplesmente tem que tolerar e não se perturbar. Esse é o primeiro passo do transcendentalista. Não se perturbar por a suposta felicidade, aflição, inverno, verão. Esse é o primeiro passo. A gente precisa ter a mente em paz para poder continuar no caminho mais profundo. Então, quando a gente alcançar esse nível em que a gente não se perturba nem pelo prazer, nem pelo sofrimento, então a gente está no caminho da liberação. Enquanto a gente ainda está identificado com o corpo, nós estamos sempre desejando o prazer e o conforto do corpo. E a gente sempre vai estar preso de nascimentos e mortes devido aos nossos desejos. Essa é a ciência da transcendência que nos explica o porquê nós nascemos neste mundo. Nós nascemos devido aos nossos desejos. Devido a que nós temos desejos para satisfazer neste mundo, queremos estar aqui, por isso nós estamos aqui. Mas a pessoa que começa a se desapegar do mundo, não no sentido, eu sou muito desapegado, eu não trabalho, eu simplesmente vivo a vida, ou coisas assim que é tipo filosofia barata, me desculpa, mas é filosofia barata. Não, Krishna está falando de uma coisa mais profunda. Krishna está falando de desapegar, quer dizer, você não se perturba quando as coisas estão bem, nem quando as coisas estão mal. Quando as coisas estão mal, você não fica se lamentando, você simplesmente tolera aquilo, compreendendo que isso é consequência do seu karma e que tem que viver aquilo. E que tem que passar por aquilo e vai ter que respirar profundo e tentar sempre fazer o melhor, a sua melhor parte. E da mesma forma, quando a gente está tudo saindo muito bem, a gente também não deve se perturbar. Ou seja, a gente não deve estar numa felicidade, nossa, agora eu tenho dinheiro, agora sou rico, não sei o quê. Isso vem por um motivo e você precisa ainda se comportar-se da forma mais correta, sem desejar, sem se apegar àquele momento de bem-estar e sem simplesmente rejeitar aquilo que é ruim, sino compreender que tudo que é bom e tudo que é ruim é temporário. Então, quando a gente começa a estar nesse nível de compreensão, a gente começa a estar no nível de liberação, de entrar no caminho da liberação, ou seja, de entrar no caminho de não precisar nascer de novo. Isso já é muito bom. Enquanto a gente não estiver nesse nível, a gente vai ter que nascer de novo. Então, vamos lá. É, O Bhagavad Gita, o capítulo 2 ele é muito complexo, então é muita coisa a gente estar resumindo ele assim tão rapidamente, mas bom, mais profundamente ainda tem os vídeos e a gente daqui para frente depois vai continuar também verso a verso mais profundamente, mas vamos lá. Se tiver perguntas, fica à vontade. Então, capítulo 2 verso 16, Krishna fala: aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há duração do inexistente nem cessação do existente. Os videntes concluíram isso mediante o estudo da natureza de ambos. Ou seja, Krishna aqui ele está falando acerca de qual é a natureza da realidade, o que é real e o que não é real. Então, ele fala: os sábios, os videntes da verdade, aqueles que estudaram e analisaram
a natureza das coisas, eles concluíram que aquilo que é temporário não pode ser considerado como real. Ou seja, em certa forma, tudo aquilo que perece, que não tem uma existência eterna, não faz parte da minha realidade eterna, então não é algo tão real. Digamos que tem a sua realidade, sim, porque é uma experiência que eu estou passando, só que é uma experiência que depois vai se desvanecer, não sei como se fala isso em português, vai se diluir. É como quando a gente pensa, sei lá, às vezes a gente passa por uma situação muito difícil, e quando isso se supera, você pensa, bom, não era tão terrível, né? Às vezes era só o tempo, né? Deixar passar o tempo que isso ia acabar. E uma outra situação ia chegar, né? Como você fala, não tem mal que dure 100 anos, nem corpo que aguente, né? Então, na verdade, o que não dura 100 anos, o que não dura uma eternidade, é simplesmente temporário. Isso não tem a ver com a realidade eterna do ser. Então, essa não é a realidade. A realidade, o que os Vedas consideram real, é aquilo que tem existência eterna. E aquilo que tem existência eterna é a consciência. A consciência é real. Essa é uma forma de enxergar as coisas bem diferente da forma como se enxerga no mundo moderno e na ciência moderna. Segundo a ciência moderna, o que é real é o mundo externo, que é o mundo que permanece. Por quê? Porque se tem uma visão de que quando o corpo morre, o ser morre, ou seja, a consciência morre, devido a que, segundo o pensamento moderno, a consciência, ela é simplesmente o produto de ações químicas dentro do cérebro. Ela é um subproduto da matéria e, portanto, quando a matéria perece, a consciência também acaba, se aniquila. Por isso que não se fala acerca da vida depois da morte, ou por isso que quando alguém fala acerca da vida depois da morte, o mundo moderno, os cientistas falam, não, isso são historinhas, né? Porque não tem prova disso. É o que se fala por quê? Porque a ciência moderna, o pensamento moderno, considera como prova aquilo que os sentidos podem perceber, os nossos sentidos grosseiros, o que o olho pode ver, o que a nariz pode cheirar, o que as mãos podem tocar, o que eu posso saborear, especialmente o que pode ser visto. Então, a ciência moderna considera que a realidade é o que pode ser visto e que ela vai permanecer quando o ser, o indivíduo morre. Mas os Vedas, eles falam que não é assim. Os Vedas falam que a realidade é a consciência. O que a consciência percebe e que a consciência permanece depois da morte e que a consciência permanece, inclusive, depois da dissolução do mundo material, que, segundo os Vedas, acontece de forma cíclica. A cada muitos trilhões de anos, a medida exata está dada nos Vedas. No Bhagavad Gita, de fato, vão usar essa medida exata, esse número de anos, mais para frente. A cada certo tempo, o mundo material todo se dissolve, mas a consciência permanece. Então, para os videntes da verdade, a realidade é a consciência. É isso que importa. Tem um Upanishad que fala assim, não se importe tanto com aquilo que é observado, e se importe com o observador. O pensamento moderno nos ensina ao contrário, nos ensina a gente se preocupar com o mundo externo que é observado e deixar de lado o eu interno, o observador, a consciência que eu realmente sou. E por isso que a gente está atrás sempre de coisas externas, de riqueza externa, de posses externas, que não tem nada a ver com a consciência. E pouco a gente se importa com a consciência, que é o ser. E por isso que a gente vive tanta aflição, porque o ser que eu sou está sempre em segundo plano. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. A gente cresceu com esse tipo de pensamento. E o Bhagavad Gita nos convida a ter outra perspectiva. Aqui a perspectiva é o eu é o que importa. Essa partícula de consciência, quando eu fecho os olhos, esqueço de tudo que tem em volta, eu continuo sendo consciente. E se não tiver nada, nenhum objeto para ser consciente, eu continuo sendo consciente da minha própria existência
que não é fracionada, ela é uma unidade do meu próprio eu unitário, individual. Esse é o ser. Essa consciência que está muito além do pensamento, portanto, ela está além da mente, e ela está muito além de simplesmente ter objetos dos quais ser consciente. Certo? Esse ponto está ficando claro? Deixa eu ver as carinhas de vocês. Está ficando claro? Ótimo. Agora eu tenho três carinhas aqui que são as que me dão a ideia. Mariana, você quer falar? Pode falar. Então, não ficou muito claro para mim porque a Arjuna ficou nesse conflito tão grande. Tudo bem que eu entendi que eram familiares, amigos, pessoas muito próximas, mas não tinha essa questão de ser ambiciosos e de ter todas essas características que não são admiráveis, porque ainda assim ele continuou com esse conflito interno. Hum, Boa pergunta. Então, as pessoas que estavam no campo de batalha não é que eram seres abomináveis ou eram seres, tipo, terríveis, né? Não eram, tipo, como a gente pode imaginar hoje em dia, né? Hum, digamos que a gente pode pensar em pessoas pecaminosas hoje em dia, a gente imagina seres, tipo, muito horríveis, né? A gente imagina, como eu vou te falar, sei lá, um Só estuprador. comer carne de churrasco. O guisadinho já tem outros planos pra fazer com ele. Você acha que você- foi um erro, né? Eita, comer carne de churrasco, que triste, pelo amor de Deus. A gente, bom, é isso, a gente está acostumado a comer carne de churrasco, né? Então, imagina que todos esses aqui já são vegetarianos, né? A Bis, Madrona, todos com que ele já estava lutando já eram pessoas que nunca comiam nem sequer nada que causasse sofrimento, né? Imagina que eles eram pessoas que sempre. Bhishma, por exemplo, ele era uma pessoa extremamente virtuosa. Bhishma, ele é, devido às circunstâncias que no Mahabharata vão se contar, ele tinha que lutar do lado de Duryodhana. Duryodhana era uma pessoa, digamos que ele era muito carismático, ele era uma pessoa que fazia muitas coisas boas, mas a semente da inveja fez com que ele fizesse coisas muito ruins. Mas não é que ele simplesmente era uma pessoa era uma pessoa que tudo fazia errado. Não. Ele a vida nem sempre é tão simples, né? Como branco ou preto, né? Às vezes a gente tem que lidar com uma situação em que o diferenciar entre o que é bom e o que é ruim, como classificar uma pessoa, né? Se realmente não é que uma pessoa é completamente malvada, né? Ou completamente boa. E neste caso, Arjuna estava frente a pessoas que eram muito boas. Drona era seu mestre e ele era uma pessoa muito boa. Não é à toa que ele era seu mestre, que tinha ensinado ele, que tinha educado ele. Bhishma era uma pessoa absolutamente virtuosa. Ele é contado como um dos 12 Mahayanas. Mas devido a certas circunstâncias, ele estava nessa luta, lutando do lado de Duryodhana. Tinha reis muito bons, junto com pessoas também pecaminosas. Mas não era tão simples como eles são todos malvados. Eles, e ainda mais, pensa que esse foi o início de Kali Yuga. Era o início de uma era em que as pessoas, segundo os Vedas, eles contam que a virtude ela vai se perdendo gradualmente. Então, hoje em dia, a gente faz atividades que para nós são absolutamente normais, que para eles 5.000 anos atrás não eram, que não existiam para eles. Então, eles, desde nosso ponto de vista, eles são muito superiores. Eles são pessoas muito mais virtuosas do que nós, mas a semente do mal já estava aí.
e essa semente vai se desenvolvendo. Então, quando essa semente já é plantada, ela vai crescer e vai dar frutos. Então, quando a gente tem na história da humanidade um rei realiza uma atividade muito insignificantemente pecaminosa, essa atividade vai se multiplicar porque as pessoas do reino vão achar que isso está certo e que isso pode ser feito, e isso vai crescer e vai se multiplicar. E é como que a tendência, o que Krishna sabe é que como tudo isso vai dar frutos no futuro. Então, as atividades pecaminosas deles, que eram muito terríveis, mesmo assim, ainda em comparação com as coisas terríveis que a gente está acostumado neste mundo hoje em dia, a gente poderia falar, nossa, mas é até, será que valia tanto a pena, né? Porque a gente está muito acostumado e quase imune já a ver coisas terríveis, né? É como a gente já está em um mundo no qual jogar uma bomba no meio de pessoas completamente indefesas é normal. E para eles não, isso não era o certo. No campo de batalha, eles só guerreavam, só lutavam com quem estava disposto a lutar. Não lutavam nem sequer contra uma pessoa que não estivesse armada. Se alguém fugia do campo de batalha, não era mais perseguido. Então, esse já é outro nível. Então, ele não está lutando simplesmente com pessoas, tipo, tão facilmente de descrever como malvadas, mas que estavam se realizando coisas que não eram certas e que, nesse momento, estavam sendo a fonte de sofrimento para outros, principalmente Duryodhana. Aí eu ganhei um chacinho, que bom. Espero que vocês também ganhem chacinhos aí nas suas casas. Eu entendi o que você falou. Eu acho que talvez a Jonas tenha se apegado muito, né, ao que essas pessoas significavam para ele. E, assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de ver que as pessoas têm essa dualidade, né? A gente tem virtudes e coisas erradas que a gente faz. E aí, quando a gente está diante de uma outra pessoa, se relacionando com outra pessoa, e ela tem acesso a essas virtudes e não às coisas ruins, aí ela diz que você é uma pessoa boa, é taxada como uma pessoa boa. Se outra pessoa se relaciona com você e tem, experiencia ali seus adjetivos ruins, ai, meu cachorrinho. Ela é dita como uma pessoa ruim, e às vezes a gente tem dificuldade de ver essa dualidade das pessoas e também de identificar, não estou dizendo que é o caso desses personagens aí, mas assim, de um abusador, por exemplo, que tem, que abusa de uma pessoa, mas que ela tem dificuldade de entender que aquilo é um abuso, porque esse abusador também dá coisas boas para essa pessoa, né? Não sei se eu estou divagando muito, mas eu Claro. vejo que talvez seja muito apegado ao que essas pessoas representavam ali para ele, né? E esqueceu da visão mais ampla. Uhum. Claro. Exatamente. É muito difícil é, conseguir classificar uma pessoa simplesmente no branco ou no preto, né? Como no se fala que depois da morte todos nós passamos por la corte de Yamaraj, né? E que às vezes tem casos muito difíceis, porque até mesmo a pessoa mais terrível tem o seu lado bom, né? Até mesmo, sei lá, Hitler talvez cuidava da sua mãe e talvez foi um bom filho, entende? Talvez fez coisas muito boas e também uma pessoa muito boa, talvez um dia chutou um cachorro na rua, entende? Tipo, não é tão simples. As coisas humanas, o intrínseco, o coração humano não é tão simples, né? Como simplesmente, né? 0 ou 10, né? É tipo, é bem mais complexo, né? Nós mesmos, quantas coisas boas fizemos, mas quantas coisas ruins já fizemos, né? Então, cada um sabe
da sua própria verdade, e então a gente às vezes até pode se encher a boca falando, eu sou uma pessoa muito boa. Mas talvez dentro do coração a gente sabe, mas naquele caso eu já estou errado. Naquela situação eu fui uma pessoa muito má, por assim dizer, né? E essas são coisas que só Deus sabe, né? Só eu e Deus conhece, né? Quanto eu tenho feito de bom, quanto eu tenho feito de ruim. Então, é isso. É uma situação bem difícil mesmo. Bom, espero que tenha ficado mais claro. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Gente, como passou rápido o tempo. E a gente nem terminou o nosso resumo do resumo. O que a gente faz? Vamos tentar ir um pouquinho mais diante do céu. A gente vai um pouquinho, 5 minutinhos mais? Sim, vamos nessa? Então tá bom. Aí depois de 15 a gente pede mais 15 e assim vai indo, né? Então vamos lá. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, né, a diferença entre o que é real e o que não é real, né? A natureza da realidade. E Então, a alma não tem nenhum vínculo real com aquilo que é irreal. Aquilo que é real, que é eterno, não tem vínculo verdadeiro com aquilo que não é eterno. Esse vínculo é apenas aparente, pelo fato dele ser temporário. É como o vínculo que nós temos com nossos sonhos. Quando a gente sonha, a gente sofre pelo sonho, né? Então, se você sonha que você está caindo do alto, você sente as suas costas caindo, quebrando, não sei o quê, mas depois você acorda e, nossa, está tudo bem. Então, qual é o seu vínculo real com aquele sonho? Você sofreu por aquilo? Sim, você até pode acordar suando, gritando, mas quando você acorda, você vê, nossa, isso não era real. Por quê? Porque acabou e você continua existindo sem ser afetado por aquilo. Então, a alma, essa partícula de consciência que é o ser, acontece a mesma coisa. Todo esse sofrimento, ou alegria, ou circunstâncias que nós passamos aqui neste corpo, são como um sonho. Depois a gente acorda e fala, nossa, era apenas um sonho, né? Era como apenas um momento, uma circunstância, mas que não é eterna. Então, não tem vínculo eterno comigo, com minha realidade, certo? Então, aqui Krishna começa a falar acerca então o que é o ser. Então, ele fala, aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ele está se falando a partícula de consciência. Ninguém pode destruir a alma imperecível. Então, ele está começando a explicar como a alma não tem relação com o corpo. E como são dois tipos de substâncias diferentes. A alma, a gente se refere a essa partícula de consciência que é o ser. Então, ele fala nesse verso, né, como a alma, que é essa partícula de consciência, ela penetra o corpo inteiro. Então, a consciência está no corpo inteiro. Onde que estou eu? Onde que eu sei? Normalmente, a gente pode tocar o coração, alguma coisa assim, mas na verdade eu sou consciente do dedo do meu pé até a ponta da cabeça. Então, a partícula de consciência está pelo corpo inteiro. Ela penetra o corpo inteiro. E ela é o sintoma da alma. Quando a alma sai do corpo, quando essa consciência, quando não existe mais consciência, aí é que existe a morte. Até mesmo uma pessoa que está em estado de coma, ela continua sendo consciente, talvez não do mundo externo, mas ela ainda continua em um estado de consciência de si mesma, mas essa consciência está retraída do mundo externo. Ela ainda está viva. Quando essa consciência sai do corpo, esse ser já não é mais consciente desse corpo e sai do corpo, esse corpo está morto. Esse corpo perde a vida. Então, essa partícula de consciência é a vida. A consciência, ela não pode ser revivida por métodos materiais, ela não tem nada a ver com a matéria e ela não é produzida por combinações materiais. Muito cuidado que é isso que a pensamento moderno nos diz, né? E não só moderno, tem muitos. Na antiguidade também tinha pessoas que já tinham essa ideia, mas hoje em dia é predominante. A ideia de que a consciência é produto
de impulsos químicos elétricos no cérebro. Os, os Vedas estão falando, isso é uma coisa absurda, né? Não é possível que de algo morto surja algo inconsciente, surja algo consciente. Não é possível que esse computador, que é feito de matéria inconsciente, de repente ele acorde e seja consciente. Isso não é possível. Uma lei básica que é, se algo é a causa de uma certa consequência, aquela consequência, ela toma suas características da causa. Ou seja, se algo não tem consciência, não tem como gerar uma coisa consciente. Sim? Então, aquilo que é consciente, ele só pode vir da consciência em si mesmo. Que esse é algo muito importante para a gente entender. Vamos sair falando disso ao longo do Bhagavad Gita. E que é fundamental para a gente entender o que é a vida. Então, o que é a consciência, né? Ela é a fonte da energia do corpo. O corpo não se movimenta se não tiver consciência, né? Então, o corpo é temporário, portanto, ele, em certo sentido, podemos chamar inexistente. Ele é real, porque nós estamos percebendo ele, mas ele é temporário. Então, nesse sentido, por ele não ser eterno, é como a realidade de um sono. A gente vive essa experiência de forma real, e essa experiência pode nos dar informação, pode nos causar até mesmo evoluir no nosso pensamento, tudo, mas ele não é eterno. Então, ele não tem a ver com o ser de forma eterna, porque a alma é eterna. O ser é eterno e, portanto, ele é a realidade. O que realmente importa, o que é real, é o ser, é a consciência. E para Paramatma, a alma suprema, que é a origem da consciência, também é eterno. Então, Krishna diferencia, né? Apenas o corpo é destrutível, mas o ser, a alma, ela não está sujeita à destruição. Então, ele está falando, então você tem que lutar, porque você está confuso é pela sua identificação com o corpo, né? Bom, esses versos aqui, que é essa ideia devido à falsa identificação com o corpo, então a gente pensa, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Talvez você vai ser forçado a abandonar este corpo. Mas isso é diferente. A alma não, o ser não morre. O que acontece é que você é forçado a sair do corpo, mas você vai continuar existindo. O fato da gente não relembrar das nossas vidas passadas não quer dizer que elas não aconteceram. Eu posso não relembrar agora dos sonhos que eu tive a semana passada, apesar que eu tive um sono tão bom que espero lembrar dele, bem bonito, com um dos nossos mestres espirituais. Mas, enfim, o tema é que não é que eles não existiram, mas eles já ficaram no passado e eu continuo existindo. Então, da mesma forma, o corpo ele vai continuar existindo e não tem como o ser morrer pelo corpo. Se o corpo morre, não tem como a alma morrer, simplesmente pela morte do corpo, certo? Mas ele explica, a alma, ela nunca nasce e ela nunca morre. Uma vez que ela chega a existir, ela existe sempre. Então, o nosso ser nunca vai deixar de existir. Se alguma vez algum de vocês teve um problema muito terrível e pensou que ia acabar com esse problema se suicidando, esquece. Lógica errada. Porque simplesmente você nunca vai deixar de existir. Você pode simplesmente não estar no corpo, mas você continua tendo consciência, você continua tendo pensamentos, você continua percebendo, você continua tendo desejos, só que sem o corpo, ou com outro tipo de corpo. Então, a alma, ela não nasce, ela simplesmente adquire um corpo. O corpo parece, é o que nasce, né? Mas a alma, na verdade, ela está presente, ela, digamos que ela controla aquele corpo, ou ela ilumina, ela que é a consciência que dá aparente vida àquele corpo, mas ela é eterna, ela sempre existe. E não pode se matá-lo, né? Finalizando o verso, não pode se matá-lo quando se mata o corpo. A alma não morre quando o corpo morre. É a partícula de consciência que nós somos, continua existindo depois da morte do corpo. E a alma, ela não é afetada pelas transformações materiais, então essa alma é indestrutível, ela não nasce, ela é eterna, ela é imutável.
né? Então, se você entende isso, como você pode pensar que alguém morre ou que alguém mata, né? Nesse sentido de que, na verdade, a alma continua existindo. Obviamente, isso é um verso que tem sido muito utilizado de forma errada, por isso que os Vedas, eles precisam, além de ser estudados, de ler o livro, a gente sempre precisa também de alguém que explica esse conhecimento, porque senão facilmente se mal interpreta, certo? Então, mas a gente já falou um pouco sobre essas mal interpretações, eu não vou profundizar aqui para ver se a gente consegue pelo menos esse, dar esse resumo aqui do resumo, né? Depois vocês veem os vídeos. Então, fala, o corpo é comparado por Krishna aqui no Bhagavad Gita com roupa. Hoje está frio, hoje eu coloquei esse casaco, né? Para me proteger do frio, mas talvez amanhã não vai ser tão frio e eu vou ter, trocar de roupa. Ou hoje eu gosto dessa roupa, mas talvez amanhã eu me sinta um pouquinho, sei lá, mais gótica, eu queira usar roupa toda preta. Ou eu queira ser mais, sei lá, mais tropical, e eu decido só usar roupa bem colorida, bem florida e tudo. Então eu troco uma roupa e coloco outra. O corpo, no Bhagavad Gita, Krishna compara o corpo à roupa. Então, assim como a gente usa uma roupa e depois a gente tira essa roupa e coloca uma outra roupa, da mesma forma, a alma, ela, quando o corpo está velho, ou quando já esse corpo não é habitável por algum motivo, ela simplesmente abandona esse corpo, mas ela vai adquirir outro corpo, enquanto ela ainda estiver enredada com os desejos materiais, certo? Ela vai continuar adquirindo outro corpo. Então, aqui se explica todo o tema da transmigração da alma, né? E também se explica como a alma, ou essa partícula de consciência, né? Que a gente chama alma, mas que em sânscrito chama jiva, ou também pode ser chamada de atma. Atma quer dizer o ser. Essa partícula de consciência é feita de uma substância diferente da matéria grosseira, portanto, ela não pode ser afetada pela matéria grosseira. Então, a consciência em si, ela não pode ser molhada, ela não pode ser queimada, ela não pode ser seca pelo vento, ela não, ela é de uma matéria muito mais sutil, ela não pode ser rompível, você não pode diluir a consciência num copinho de água, ela não pode ela não é afetada por nada que seja material. É tão simples como que até mesmo se a gente tiver um acidente, o nosso corpo estiver tudo eh, quebrado, mesmo se a partícula de consciência ainda ela está aí como uma unidade. Então, ainda eu fecho o meu olho, eu posso não ter um braço, mas a minha consciência ela é uma unidade, ou seja, eu continuo sendo consciente de mim mesmo e da minha existência e do mundo, do que eu sou consciente. Mas se eu não for consciente de nada, eu continuo sendo consciente da minha própria existência. Essa partícula de consciência, ela não é tocada por nada material. Por isso que mesmo perdendo o corpo, saindo do corpo, o ser continua existindo, porque essa partícula de consciência é outro tipo de substância. Krishna vai explicar no Bhagavad Gita mais para frente como ele tem diferentes tipos de energias, e uma energia específica é aquela partícula de consciência que é completamente diferente da energia material ou dos elementos materiais. Essa alma imutável, eternamente a mesma. Ou seja, quem eu sou, eu vou ser eternamente. Mas quem eu sou não é nem a minha mente, nem esse corpo, sino que é o ser em si. Isso é muito importante no processo da transcendência, de entender quem eu sou. Autorrealização quer dizer compreender quem eu sou, além do corpo, além da mente, além das circunstâncias, além de tudo mais, quem eu verdadeiramente sou, que realmente é a minha característica eterna. Isso é autorrealização, compreender isso. Então, a alma é invisível, ela é inconcebível, ela é imutável. É invisível quer dizer que não importa se você tiver o microscópio mais poderoso do mundo, não vai conseguir enxergar a alma. O microscópio você consegue enxergar talvez
umas certas moléculas, que são um conjunto de átomos, mas nem sequer um átomo sozinho você consegue enxergar, se ele não estiver agrupado com outros átomos, quer dizer da alma que é menor ainda do que, do que a matéria. Fala, Vishnupriya, pode falar. É bom isso que eu vou falar. Não é para atormentar, tá? Tem Fala. aquela passagem que fala assim: o corpo é composto pelos 5 elementos e retornará para esses elementos. A alma é eterna. Então, quem és tu? É do Bhagavad Gita, né? É, Essa frase. acho que é do Bhagavatam, me parece. Tá. Depois eu vou ver que fala justamente sobre isso, que o corpo ele retorna para os elementos, mas a alma é eterna. Então, quem é você? E a Uhum, gente acaba sendo aquilo aquilo que a gente está identificado, né? uhum, exatamente, Ó, exatamente. mandei bem, né? Oh, agora sim, hein? Não sou perturbou, hein? É, é isso mesmo. O corpo, né, como fala, né, o corpo é feito de pó e vai voltar para o pó. Mas será que eu sou feito de pó e eu vou me desfazer e vou virar pó? Será que é isso que eu sou? Então, quem que eu sou? Se esse corpo vai virar cinzas depois, será que eu vou virar cinza e vou deixar de existir? Ou quem que eu sou que vai continuar existindo? Quem que é esse ser que vai continuar existindo? E para onde vai esse ser, né? Que esse é também todo ponto, né? Para onde que esse ser vai? Para onde que ele vai parar, né? Então, então Krishna fala para Arjuna, se você souber disso todo, você não tem que se afligir pelo corpo, você tem que ter uma visão mais profunda, né? Acerca de qual que é a diferença entre alma e corpo. Mas Krishna fala, mas vamos supor que você pense que a alma nasce e que a alma não é eterna, que a alma morre. Mesmo assim, por que que você vai se lamentar, né? Tipo, se você for um ateísta e você não acreditar que você é uma partícula de consciência diferente da matéria, mesmo assim, se você acreditar nisso, então a morte é certa para todo mundo. Então, por que que você vai se lamentar por isso, né? E o nascimento é certo para todo mundo, então por que que você vai se lamentar por isso, né? Então, esse não é um motivo para você não cumprir com o seu dever. Então, Krishna está falando para Arjuna, olha, você está se lamentando pelo corpo e sem compreender o que que é a alma, sem compreender que a alma é eterna. Mas vamos supor que você é um materialista crasso, assim, um materialista bem básico e que não entende essa diferença. Mesmo assim, por que que você se lamenta se o corpo vai ter que morrer mesmo assim, você vai ter que nascer de novo, e se você pensa que você morre e que tudo acaba, então por que que você está tão preocupado por pensar que não vai poder desfrutar nos planetas celestiais, né? De acordo com os argumentos que a Arjuna tinha dado, né? Então ele fala aqui já no verso 28, né? Fala, então, todos os seres criados são não manifestos, depois se manifestam, depois novamente não se manifestam, né? Ele se refere aqui aos corpos materiais, né? Como às vezes se manifestam, depois não se manifestam, depois se manifestam de novo a nossa visão, né? Lembrando que o que é real, de acordo com o conhecimento védico, não é simplesmente o que eu vejo, porque tem muitas coisas que eu não vejo, mesmo assim elas são reais. Então, quer dizer daquilo que ninguém pode ver com os olhos materiais. Ele mesmo assim é real. A alma não é visível com o olho material, mas ela se manifesta, porque os sintomas da consciência estão, né? Bom, então, a partir daí, Krishna vai começar a explicar a Arjuna por que ele deve lutar, certo? Mas eu acho que a gente já vai ter que parar por aqui, certo? É, Muito grata, tá. O Júlio tem que sair, mas a gente também já vai sair. Então, Haribo, muito obrigada. Olha, eu preparei toda a aula de hoje. A gente nem chegou até o verso que a gente estava lendo, mas eu estou achando que é legal a gente fazer esse resumo, né? O que que vocês acharam? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então,
até aí a gente ainda estamos no capítulo 1? Dois. Então, sim. Isso, a foi, gente chegou até o 2:31. A gente parou o nosso estudo no 2:49. E Ah, hoje a gente está fazendo um resumo. Então, na próxima, a gente finaliza esse resumo do 2:31 até o 2:49, que já é bem pouquinho, e continuamos daí para frente. Certo? Tá bom o resumo? Tá bem a pipoca, Tchelaquim? Tá gostoso? Bhagavad Gita com pipoca. com É pipoca. dadinho de tapioca. Ah, que gostoso. Bom, Então, mas aí tá é sendo muito bom essa revisão mesmo, que a gente também vê Este, com outros olhos também sim, que já passou. sim, Bom, obrigada. Haribo. sim. ótimo. Então é isso. Então a gente deixa por aqui. E o nosso próximo encontro é param, pam, pam. Deixa eu verificar aqui para que a gente não se O perca. Madre Brita, tá todo mundo diferente de quando a gente começou, né? Será que a gente está mais Todo mundo sábio? novo. Talvez a gente está mais sábio, será? Um beijo em todo mundo que chegou. É, Agora dessa temporada eu venho mais, Madre Brita. Ai, que bom. Ai, eu gostei. Ótimo. Então, o nosso próximo encontro é dia 28 de agosto. Tá Meu bom? aniversário? O teu aniversário? Sério? É, A gente Que tem que legal. celebrar, então. Vamos fazer festa. É. Se a irmã não aparecer, a gente já sabe que está de festa. Vou avisar, mas eu acho que pode ser. Tá bom, vamos tentar estar. Haribo. Haribo. Então, Haribo, Haribo, muito obrigada. Fico Haribo, muito feliz da obrigada. gente se encontrar sempre. Obrigada mesmo. O gatinho veio buscar o dadinho. Haribo, Gatinho. Jai, Gurudeva Purita Haribo, Pavana aqui, Brita. Jai, Shrimad Bhagavad Ai, Gita aqui, Jai. Jai. Lembrem Já. que sábado é Janmashtami, então Sri Krishna Janmashtami aqui, Jai. ai. Jai. Haribo, um abraço. Oh. Haribo. Agora, deixa eu